Olá, estamos no ar com mais um Entre Ideias, sempre debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses e trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. Um projeto cearense de ressocialização está mudando a vida de muitos egressos no sistema penitenciário. Você vai saber como já já. Ainda hoje, muita música com Edinho Vilas Boas. Saia debaixo da saia da preta, dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Tudo isso daqui a pouquinho no programa Entre Ideias. Chegou a hora de falar sobre um tema importante, que é a ressocialização de egressos no sistema penal. Infelizmente, eles ainda sofrem com o preconceito e a falta de oportunidades para trilhar um novo caminho, longe da criminalidade, mas uma iniciativa cearense tem ajudado a reverter esse quadro. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida, e superintendente da Fundação Educacional Deusmar Queiroz, Vicente de Paula Pereira, com a defensora pública do Núcleo Especializado em Execução Penal, no DEP, Aline Lima de Paula Miranda, e com o titular da Terceira Vara de Execução Penal de Fortaleza, juiz César Belmino Barbosa Evangelista Júnior. Também está com a gente o cantor Edinho Vilas Boas. É um prazer recebê-los aqui no Entre Ideias. O que é o projeto Fábrica Escola? Teoria e Prática para a Vida. Bom, Olavo, é um projeto de responsabilidade social e no segmento de ressocialização de apenados, que é uma comunidade reconhecidamente excluída da sociedade, certo? E é um projeto que tem um apoio muito grande de órgãos como o tribunal, o fórum, né? A Defensoria Pública, as varas de execução penal, primeiro, segundo e terceiro, notadamente as varas segunda e terceira, né, de execução penal, a vara de penas alternativas e habeas corpus. Mas o fundamental, o cerne dele está em ressocializar. Ressocializar este homem para entregar à sociedade capaz de gerar emprego e renda. Isso é muito importante. Cujo índice daqueles que adquirem a liberdade, reconhecido na imprensa, 70% deles retornam a delinquir. E essa é a grande preocupação nossa, de prestar um serviço à sociedade que seja capaz de tirá-los da marginalidade, de ressocializar e diminuir esse índice de retorno à delinquência. Como tudo começou e qual o objetivo? O objetivo é bem claro, ressocializar 30 apenados e seus familiares. Cada apenado desse compondo uma comunidade de 10. Isso nos leva, no final de cada módulo, de 24 meses, antes era 18, mas passamos para 24, termos trabalhado 300 pessoas. Só assim conseguiremos ressocializar. Ressocializar é ressocializar ele, a família e aqueles que estão ao derredor, na periferia da residência de cada um, compondo a comunidade em que ele está instalado, em que ele vive. Quanto ao aspecto, como tudo começou em uma audiência pública organizada por juízes, promotores de justiça e defensores públicos que tinham por intuito instalar no estado do Ceará o regime semiaberto de cumprimento de pena privativo de liberdade. Esse regime ele não existe de forma adequada. Nós não temos aqui uma colônia agrícola e nem uma colônia agroindustrial. Sensibilizados com essa situação, em junho do ano de 2012, nós realizamos esse evento e lá compareceu o professor Vicente e apresentou esse projeto, o projeto Fábrica Escola. Apresentando o projeto, nós, juízes, eu, a doutora Luciana, a doutora Aline e outras pessoas, outras autoridades que estavam presentes, se sensibilizaram, abraçaram o projeto e durante 9 meses, semanalmente, nós nos reuníamos, organizamos e instalamos esse projeto decorrido esse período de 9 meses.
Quanto ao objetivo, o Vicente falou que o objetivo ressocializar realmente é muito importante. E nós consideramos isso muito importante. Mas mais importante, Olavo, é conscientizar. Esse projeto, Fábrica Escola Teoria e Prática para a Vida, indiretamente, ele serve para conscientizar o cidadão comum, conscientizar a sociedade de o quanto é importante investir na recuperação do apenado. Porque você investindo na recuperação do apenado, você diminui os índices de reincidência. Diminuindo os índices de reincidência, você consegue algo fundamental para o combate da violência urbana, a diminuição do número de vítimas. Muitos não lembram da vítima, mas a vítima é fundamental nessa história. Por quê? Ressocializando, você evita o surgimento de novas vítimas. Um outro detalhe importante que eu gostaria de citar desse projeto é o aspecto participação. Além do Ministério Público, da Defensoria e do Poder Judiciário, participam desse projeto algo que nós consideramos fundamental, a iniciativa privada. Sem a iniciativa privada, nada acontece no estado do Ceará e no Brasil. A iniciativa privada e o apoio da imprensa. Nós temos o Mercadinho São Luís, nós temos o Mercadinho Pinheiro, enfim, nós temos diversos segmentos da sociedade organizada que apoiam o projeto Fábrica Escola com o intuito de fazer com que esse projeto aconteça. Eles acreditam que, recuperando, nós diminuímos o número de vítimas e nós, assim, combatemos a violência urbana. Doutora Aline, como é que a senhora vê essa ressocialização? É importante ter a participação de vários segmentos da sociedade, como foi falado aqui nesse momento? De fato, ela não acontece se isso não existir. Se não houver uma junção de esforços, seja do Estado, sobretudo, seja da iniciativa privada, né, do terceiro setor, a sociedade como um todo, um processo coletivo de conscientização de que essas pessoas, elas precisam ser devolvidas à sociedade em condições de viver de forma harmoniosa. Se isso não for um senso comum, se isso não se disseminar num consciente coletivo, né, a gente não vai ter esse processo de violência, de acréscimo de violência revertido. Eu atuo nessa área de execução penal dentro de unidades prisionais há 11 anos. Eu não vejo outro caminho que não seja atingir a real finalidade da pena, que está prevista na legislação, que é a função da pena, que é a ressocialização ou socialização, como alguns dizem, considerando que essas pessoas nunca teriam sido socializadas, porque à margem das políticas públicas, à margem das educações de qualidade, à margem da saúde pública, enfim, à margem de várias necessidades humanas e acabam entrando no ciclo da violência, né? E não nos cabe, depois de um processo, depois de um julgamento, onde houve provas, onde houve ampla defesa e tudo, depois que essa pessoa chega no sistema prisional, não nos cabe mais qualquer julgo, a não ser envidar todos os esforços para que essa pessoa saia do sistema prisional, que é incumbência do Estado, e seja devolvida à sociedade em condições de viver de forma harmoniosa. O que mais nos tocou nesse projeto foi o fato do terceiro setor estar voltando o olhar para a sua atividade de responsabilidade social nesse segmento, sistema prisional. A senhora falou em terceiro setor. No caso, a fundação, né? A Fundação Deusmar Queiroz. E assim como a fundação, que foi a pioneira aqui no nosso estado, a lançar esse olhar cuidadoso para, de forma, estruturando um centro de ressocialização que nós não tínhamos aqui, né? Com essa perspectiva de receber, notadamente, homens do semiaberto que estão ainda cumprindo pena, eles saírem do presídio para um espaço privado e com a parceria de instituições públicas, essa pessoa ter forjado um comportamento, uma educação para o empreendedorismo, para habilidades profissionais, enfim, esse contexto, ele necessita ser replicado. Ele necessita ser disseminado na cultura do nosso povo, né? Particularmente, essa é a minha opinião, né? Eu não vejo outra alternativa. Só segregar já está comprovado que não resolve. Se eu não me engano, vários apenados participaram da reforma do Castelão. Sim. Isso é uma ressocialização já?
Faz parte do processo de ressocialização. O processo de ressocialização ele é complexo. Ele não se limita à oferta de trabalho. Ele se limita a trabalhar o ser humano que saiu de um contexto de violência, que saiu de uma lógica de criminalidade, uma lógica de vantagem em cima da criminalidade, averso a certas atividades morais, éticas, o trabalho, enfim, eles estão ligados a um outro contexto. E você trabalhar e tirar esse homem para que ele perceba por si só, porque nós não transformamos ninguém, essa transformação é parte dele, mas que ele perceba que ele precisa sair desse contexto, que ele vai ser mais feliz e que ele vai ter ganhos pessoais se ele sair desse contexto, isso não se trabalha da noite para o dia e não se trabalha só com a oferta pura e simplesmente do trabalho. Alguns atendem a esse chamado e só com isso, por si só, retornam à vida harmoniosa. Mas outras pessoas, muitos deles, precisam de um trabalho multidisciplinar, precisam de um trabalho de educação mesmo. Às vezes a gente lida com eles, Olavo, são homens que cometeram crimes graves, mas a impressão que você tem é de que são adolescentes que não souberam receber o não no tempo certo. Ou que não tiveram oportunidades na vida, ou que não tiveram oportunidades, ou que foram sempre alijados. É um menino de rua. Olha, sinceramente, eu acho isso muito né? bonito nesse projeto, porque a finalidade é justamente isso aí, inseri-los na sociedade. Perfeito. Muito do que ocorre hoje na nossa sociedade é fruto do quê? Da desestruturação familiar. Tudo começa na família. Aquele discurso antigo que nós escutávamos no colégio, né, de que a família é a célula da sociedade, a célula mais importante da sociedade e que ela precisa ser recuperada, é verdade. Tudo começa na família. E é por isso que os projetos hoje que querem alcançar êxito, eles precisam investir também na recuperação da família. Não adianta recuperar só o apenado. Recuperar o apenado e devolver para aquela família desajustada é jogar um trabalho fora. Então nós temos que investir no apenado, na família, e para que ele então possa se reinserir de forma adequada à sociedade e à sua família sem correr o risco de voltar a delinquir. O que ocorre de muito importante em tudo que nós conversamos aqui também, Olavo, falou aí sobre trabalho no castelão. Não adianta pegar uma pessoa dentro do presídio e jogar dentro do trabalho. Você tem que ter um acompanhamento, fazer um acompanhamento psicossocial e espiritual. Ele precisa se sentir equilibrado emocionalmente, precisa se sentir forte. Precisa andar com a cabeça erguida. Ele precisa ser capacitado. Não adianta você pegar um apenado e dizer a ele, vá ali, pega aquela pá e me traga tantos quilos de cimento. Ele tem que saber como fazer aquilo, ele tem que saber como preparar o cimento. O emprego hoje exige capacitação. A construção civil, com quem nós temos um projeto, que o projeto é construir, por meio do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, exige isso hoje. Eles não querem mais aquele aprendiz, aquele que está no início da carreira da construção civil. Eles querem o bombeiro hidráulico, eles querem o pedreiro, eles querem uma mão de obra qualificada. Então, todo projeto que quer hoje ter sucesso com o apenado tem também que investir na capacitação do apenado, capacitar e encaminhar para o mercado de trabalho. Sem isso, sem capacitação e sem um acompanhamento psicossocial e espiritual, sem um acompanhamento da família, todo projeto tende a parar no meio do caminho e entrar naquela história do nadar e morrer na praia. Morrer na praia. Doutor César Belmiro, sinceramente eu achei fantástica essa maneira, esse modo do senhor falar, de justamente capacitar esses apenados para entrarem de vez no mercado de trabalho, porque eu acredito que eles devem ter muitas dificuldades. Mas agora eu converso com Edinho Vilas Boas. Ô Edinho, estava com saudade de ti, cara. Olavo, também. Formado em música. Me conta prazer. aí como é que está aí. Pois é, estamos aí na estrada, né? Essa estrada de artista que é compor, que é viajar pelos festivais, né? Ano passado participei de vários festivais, fui muito feliz em alguns deles. E agora já me preparando para São José do Rio Preto, onde eu vou participar de um grande festival que já é bem tradicional lá. E, enfim, é essa a nossa vida. Você não está sentindo muita falta de festivais aqui em Fortaleza, não? Com certeza. Eu acho que, inclusive, teve um festival na Assembleia e só teve um festival muito, muito bacana.
sabe, assim, os músicos têm perguntado, é o espaço do compositor de música popular brasileira, né? São os festivais. Então, assim, a gente está muito carente de festival. Edinho, eu ouvi falar que você foi fazer uma temporada lá na Europa. O sucesso foi tão grande que não quiseram mais deixá-lo voltar. Rapaz, eu fui com esse cabra aqui, ó, Jefferson Portela, aqui, grande compositor, percussionista também. A gente foi junto, nós passamos 3 meses lá e a gente tocou na Universidade do Porto, mas aí decidimos ficar por conta própria e acabou que a gente foi na FENAC, que é aquela loja de equipamentos, e também tem um espaço para show. A gente fez em uma FENAC e acabou que eles convidaram para outras FENACs. A gente saiu viajando Portugal, tocando em todas as FENACs, né? Graças a Deus. Edinho Vilas Boas, vamos de música. Vamos sim, Cartola. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, preciso andar a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, depois que eu me encontrar, que eu me encontrar. Que voz absurda. O programa IT10 vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Mas vamos curtir um pouquinho mais. Edinho Vilas Boas. Eu sei que dá pra ser feliz agora, que há um barco esperando lá fora, que há um tempo e um lugar seguro pra se sonhar e se fazer futuro. Ah, se você quiser se entender, então tomar uma atitude legal, fugir do inferno, ir para o litoral, contar piada no café da manhã, sentir na pele o vento do quintal, vendaval, não pede permissão, vem de repente, invade seu carnaval, faz a bagunça, fica até o final, e ainda rouba o seu café da manhã, e a ressaca é muito pior. Faz melhor, faz outra roupa, vista outra cara,
Me abraça forte depois da risada. Depois faz 1 minuto de silêncio. Por menos um dia de sofrimento. Só sei que eu vou ser feliz agora. Que há um barco esperando lá fora. Que há um tempo e um lugar seguro pra se sonhar e se fazer futuro. Na 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 na. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Estamos de volta com o segundo bloco do Entre Ideias. Hoje falando sobre a ressocialização de egressos do sistema penal. Com o diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida, e superintendente da Fundação Educacional Deus Maqueiroz, Vicente de Paulo Pereira. Com a defensora pública do Núcleo Especializado em Execução Penal, NUDEP, Aline Lima de Paula Miranda, e com o titular da Terceira Vara de Execução Penal de Fortaleza, juiz César Belmino Barbosa Evangelista Júnior. Também está com a gente o cantor Edinho Vilas Boas. Como é que está o processo de ressocialização no Ceará? A ressocialização de apenados no estado do Ceará é extremamente precária. Por quê? Porque a sociedade e as autoridades entendem que recuperar o apenado não contribui para com a diminuição da violência, para com a segurança pública. Segurança pública muitas vezes quer dizer para as autoridades colocar viaturas nas ruas, equipar delegacias de polícia e fazer concurso, capacitar os policiais. Mas não é só isso, isso é importante. Mais importante do que isso, entretanto, é recuperar, ressocializar. Mas no estado do Ceará isso não acontece. Quando o cidadão ou a cidadã, quando o réu ou a ré são condenados, eles passam a se chamar apenados e vão então para o estabelecimento penal cumprir a pena. O momento mais importante do cumprimento da pena é na fase em que ele está cumprindo a pena no regime semiaberto. É naquele momento em que ele passa pelo estudo, pelo trabalho interno. É naquele momento em que ele deve ser preparado e capacitado para ser devolvido para a sociedade, para ser devolvido para a sua família. No estado do Ceará isso não acontece. Isso acontece aqui em um número muito pequeno. 10, 20, 30 apenados em cada estabelecimento penal. Naqueles estabelecimentos que têm estudo e trabalho, ocorre isso. Mas a grande maioria não é privada disso. E o que acontece? Ele cumpre a pena, adquire o direito, algum benefício, ou vai para o regime aberto, ou para o livramento condicional, ou trabalho externo, é devolvido para a sociedade, sem um pingo de preparo emocional, espiritual, e vem a pratica novo delito e volta a delinquir. Doutor César Belmino, porque inclusive a maior parte dos crimes são cometidos por esses apenados que estão no regime semiaberto. Quer dizer, é uma oportunidade que eles estão ganhando para ter uma vida digna e eu acho que não estão aproveitando. É isso mesmo, doutora Aline? Não tenho esse dado, Olavo. Essa informação de que são pessoas no regime semiaberto, que estão em liberdade, que cometem a maioria dos delitos, eu discordo nesse aspecto. Nós não temos nenhuma estatística, nós não temos nenhum dado concreto que aponte que seja esse perfil de pessoas. O que nós temos realmente é um índice elevado de criminalidade. O que nós temos é jovens cada vez mais ingressando no cenário do crime, e é preciso que se veja isso, né? O que nós temos é muitas pessoas adentrando, inclusive pessoas idosas,
no consumo de drogas. Então, assim, a questão é endêmica e ela perpassa vários fatores. Esse indicativo de pessoas do semiaberto voltando a delinquir, que sejam eles, a maioria, não é fato, não reconheço esse dado, que seja um dado concreto, né, à base de estatística de pesquisas. Mas, de fato, nós temos, por pesquisas feitas no Brasil, inclusive recentemente um censo aqui no estado do Ceará, aponta que há um alto índice de retorno ao sistema prisional pela suposta prática de novos delitos, né? Então, que nós teríamos no Brasil um elevado índice de reincidência, mas até mesmo esse dado, devido ser um dado estratificado em todo o país, alimentado pelas secretarias de administração prisional ou de secretaria de justiça, ou pela polícia ou pelo Poder Judiciário, ou seja, por vários órgãos em todo o país, sendo compilado pelo Ministério da Justiça, até esses dados, o próprio Ministério da Justiça vê com reserva, porque é um dado retroalimentado, é feito nas unidades da federação. Se esse dado não for bem alimentado, a União, por exemplo, não pode fazer qualquer tipo de ingerência sancionatória por conta do Pacto Federativo, da independência das unidades da federação. Então, eu lhe digo, de minha opinião, eu não confio totalmente nesses dados do índice de reincidência chega a 80%, a 70%. A mim precisaria um convencimento maior. A mim o que chega é a ideia de que mais e mais pessoas estão entrando para o mundo do crime. E há uma importância, há uma importância que esses dados são por amostragem. Por exemplo, a pastoral carcerária de Fortaleza, ela sustenta esse percentual, em torno de 70% dela, publicada e está no índice dela. E a secretaria, realmente, como colocou a doutora, e os outros órgãos CNJ, discutem realmente isso aí, porque não há uma estatística universalizada aqui no Brasil, né, ainda sobre isso. Mas eu queria colocar da importância, quando da concepção do projeto, Olavo, alguns questionamentos foram feitos para dar uma resposta à nossa indignação. Um deles era esse aí. 70%, que eu vi esse índice publicado nos jornais locais pela pastoral carcerária. E isto numa comunidade, né, num estado pobre do Ceará, em que tem um índice, segundo também os mesmos dados, a mesma publicação, de 18 mil encarcerados. Quer dizer que o senhor acha que essa informação não é verdadeira? Não, verdadeira eu não posso dizer que sim ou não. Eu sou mais como verdadeira, porque foi publicada. E tem a personalidade, né, certo? Foi personalizada pela pastoral carcerária de Fortaleza. Está lá publicado. O que se pode dizer, Olavo, sobre ressocialização no estado do Ceará? Dentro do estabelecimento penal, ela não ocorre em massa. Ela não atinge um número muito significativo de apenados. Poucos apenados são capacitados para o trabalho e poucos apenados passam pelo estudo dentro do estabelecimento penal. O que mais que se pode dizer? O atual secretário de Justiça, Dr. Leitão, se aproximou das varas de execução penal, dos projetos da execução penal, com o intuito de fazer com que essa ressocialização realmente ocorra, saia do discurso e se transforme em realidade. O atual secretário de Justiça, Dr. Leitão, realmente está bem intencionado. Ele tem interesse em ressocializar o apenado e em esvaziar os estabelecimentos penais. Qual é a outra realidade que nós podemos lhe passar? As varas de execução penal hoje, sensibilizadas com essa realidade de violência urbana, de tudo de negativo que vem ocorrendo no nosso sistema prisional, através da minha pessoa e através da pessoa da doutora Luciana Souza, que é a juíza da 2ª Vara de Execução Penal, desenvolveu diversos projetos. Nós desenvolvemos o projeto Reconstruir, que é um projeto que busca capacitar e encaminhar o apenado que cumpre pena no regime aberto e no livramento condicional para a construção civil. E nós desenvolvemos também um projeto muito bonito, que é o projeto Aprendiz da Liberdade, que é pegar aquele apenado que está no regime semiaberto, com trabalho externo, que tem que se recolher no final de semana no estabelecimento penal, deixe de se apresentar no estabelecimento penal no final de semana e vá para uma escola. No caso, o SEJA, que é o Centro Educacional Jovens e Adultos.
que é um projeto de parceria da execução penal com a educação, com a SEDUC. Secretaria de Educação, a SEDUC, e agora em pouco tempo será também com a Secretaria de Justiça. Então, essa é a realidade, Olavo, em termos de ressocialização. É a iniciativa da execução penal, é a boa vontade do atual secretário de Justiça e um número muito restrito dentro dos estabelecimentos penais. Projetos existem, muitos projetos foram desenvolvidos, mas poucos alcançaram êxito, principalmente nesse aspecto número, quantidade. Os senhores poderiam falar de alguns casos bem-sucedidos de reeducantes que venceram, mudaram de vida e estão trabalhando? Na Defensoria Pública, não só ligada ao projeto Fábrica Escola, mas já antes, nós acolhemos muitos egressos do sistema que passam a trabalhar conosco. Através, dois deles, por exemplo, se tornaram amigos da gente mesmo, fazendo parte da nossa vida cotidiana de trabalho e tudo. Pessoas que estiveram em presídios, em regime fechado, que cometeram crimes hediondos e que conseguiram voltar a reconstruir suas vidas, suas famílias e gozam da nossa credibilidade, da nossa confiança e trabalham conosco. E um deles, inclusive, tendo vivenciado no cárcere, partiu dele a ideia de criar uma associação de ex-presidiários, onde eles pudessem dialogar com vários setores públicos, também com a iniciativa privada e trazendo, qualificando o nosso olhar de técnico com o olhar de quem sentiu na pele as agruras do cárcere, né? Então isso foi de uma bagagem para nós que estudamos o assunto, nós que nos debruçamos para encontrar essas soluções, que é um problema muito complexo. Essas pessoas do nosso lado, essas pessoas que existem e que são dispostas a colaborar com esse nosso pensamento, né, de como desenvolver projetos, como pensar. Inclusive, um deles foi pioneiro na Fábrica Escola. Um desses homens que egressa do sistema prisional, ressocializado, esteve conosco durante a implantação do projeto. Então, existem casos, eu poderia citar vários, que eu conheço pessoalmente, mas muitos nos fogem ao controle, até por isso, porque nos falha isso. A dimensão do... enaltece e dignifica o projeto. O projeto. Eu queria ratificar isso, mais ainda, que colocou a doutora Aline, é que nós temos hoje, o projeto Fábrica Escola contabiliza 25 pessoas já trabalhando na iniciativa privada. Desses 25, nós temos 3 admitidos como funcionários da Fundação, com carteira assinada, com todos os direitos previstos pela lei trabalhista. Funcionário hoje, que começaram exatamente como ela colocou, na origem do cárcere. E isso é um número significativo para um projeto que ainda vai completar 2 anos. Você se surpreende quando você levanta a autoestima de um apenado. E ele se auto-surpreende também, porque ele passa a ter liderança, ele passa a ter capacidade de trabalho, e ele pega aquele trabalho, muitas vezes, como uma tábua de salvação. E muitas vezes passa a ter melhor desempenho do que um cidadão comum que está ali naquele mesmo local, exercendo uma atividade semelhante. Porque, doutor, nós sabemos muito bem que cadeia não ressocializa ninguém. Verdade. E, para completar, estão superlotadas. Superlotadas. Não é isso? Verdade. E agora eu converso com Edinho Vilas Boas. Edinho, você acompanhou a cantora Amelinha em uma apresentação aqui no Ceará. Me conta como é que foi esse show, como é que foi a sua apresentação. Na verdade, Olavo, assim, a convite do pai do Jefferson Portela, o Dilermando Portela, grande amigo, a gente participou de um especial numa TV aqui em Fortaleza, e a Amelinha estava precisando que acompanhasse. E aí fomos eu e o Jefferson Portela e acompanhamos. Na ocasião também estava o Evaldo, do mesmo programa. Então era Evaldo Gouveia e a Amelinha, e a gente acompanhando, eu e o Jefferson. Inclusive você faz umas imitações aí. Eu queria até mostrar esse teu lado de imitador para os nossos convidados, né, que estão maravilhados aqui, rindo, satisfeitos para estar te ouvindo aqui. Não, satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, não são imitações, né? Na verdade, começou
eu tocando músicas da Maria Bethânia, né, que eu gosto do trabalho dela, e o Jefferson já me dizia, tua voz parece com a dela. Rapaz, que conversa é essa, né? Mas depois eu comecei a fazer o teste, depois é mesmo. Né? E eu comecei a encontrar um ponto onde, o ponto X, né? E aí, a gente faz uma brincadeira às vezes, que é eu cantando com ela, né? Ela gravou aquela Ronda, né? Aquele clássico. Aí eu começo cantando. De noite eu rondo a cidade a te procurar, se encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Aí ela entra. Volto pra casa abatida, desencantada da vida. Um sonho, alegria me dá, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste dessa busca inútil, eu não desistia. Vou deixar para ela encerrar, vou continuar. Porém com perfeita paciência volto a te buscar e hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cenas de sangue num bar da Avenida São João. O programa Entender vai para um rápido intervalo, mas vamos um pouquinho mais de adinho, porque ele está abrilhantando muito o programa Entre Ideias. Obrigado, lá. Vou fazer aqui uma música de Rui Farias, em parceria minha, eu, Rui Farias e Guaraci Rodrigues. No batuque do pandeiro, todo povo brasileiro vai esbanjar a alegria. No batuque do pandeiro, todo povo brasileiro vai esbanjar a alegria. Quem madruga, Deus ajuda, diz o verso popular. Quem faz samba não se cuida de ter hora pra chegar. Quem madruga, Deus ajuda, diz o verso popular. Quem faz samba não se cuida de ter hora pra chegar. Troco a noite pelo dia, pois assim me sinto bem. De manhã da correria não vai se salvar ninguém. Quando chego no pedaço, malandro não tem moleza. Cada verso que eu faço me sobra delicadeza. A cuíca e o cavaquinho, o surdo e o tamborim vão se moldando em carinho no samba choro sem fim. Nessa noite tão serena, no berço da boemia, não se julga ou se condena. É só samba e poesia. A cuíca e o cavaquinho, o surdo e o tamborim vão se moldando em carinho no samba choro sem fim. Nessa noite tão serena, no berço da boemia, não se julga ou se condena. É só samba e poesia. No batuque do pandeiro, todo povo brasileiro vai esbanjar a alegria. No batuque do pandeiro, todo povo brasileiro vai esbanjar. No batuque do pandeiro,
Todo povo brasileiro vai esbanjar alegria no batuque do pandeiro. Todo povo brasileiro vai esbanjar alegria. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O último bloco tem ideias, hoje falando sobre os problemas do sistema prisional brasileiro e sobre a ressocialização de egressos aqui no Ceará. O que o senhor atribui à superlotação dos presídios brasileiros? Desestruturação sociofamiliar. O cidadão não tem estrutura emocional, não tem educação, não tem emprego. Ele passa então por deficiência moral ou por qualquer outro motivo a delinquir. Delinquindo, ele vai para onde? Para a escola do crime. Qual é a escola do crime hoje? Oficial. São os nossos estabelecimentos prisionais. Porque o condenado, o réu, quando é preso, ele é jogado dentro desse depósito humano que nós chamamos de estabelecimento penal. Por que depósito humano? Porque lá dentro não existe investimento em massa, em recuperação por meio do trabalho, do estudo e do acompanhamento psicossocial. O que acontece? Ele fica lá sendo vítima da ociosidade e vítima, muitas vezes, de outros apenados que passam a querer liderar aquele determinado espaço físico. Ele também passa a ser vítima de uma coisa muito grave, que eu costumo, lamentavelmente, chamar de um único prazer que existe dentro do estabelecimento penal. O que é? O crack, a dependência química. Ele está ali dentro daquele depósito humano, não tem nenhuma atividade produtiva e passa a se ver vítima da droga. Ele necessita da droga para suportar aquela realidade pela qual ele está sendo obrigado a passar, porque delinquiu dentro do estabelecimento penal. Quando decorre o período de pena, que garante a ele o direito de ir para as ruas, ele já não é mais apenas um delinquente, uma pessoa que praticou um único delito. Ele também é um dependente químico. A grande maioria dos nossos apenados hoje são dependentes químicos. E o que ocorre? Desestruturado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e agora dependente químico, sem capacitação e sem estudo, sem oportunidade no mercado de trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai voltar a delinquir e aí ele passa a ser reincidente. E sendo reincidente, ele volta para dentro do presídio e aí aumenta uma coisa chamada o volume do número de processos no Poder Judiciário. No Poder Judiciário hoje tem um número de processos enormes nas varas criminais. Por quê? Porque às vezes um apenado tem 2, 3, 4, 5 processos. Porque ele é reincidente. Por que ele é reincidente? Porque lá dentro do presídio ele não foi recuperado. E aí o Poder Judiciário, muitas vezes, e eu sou suspeito para falar porque eu sou juiz, lógico, mas muitas vezes o Poder Judiciário é taxado de moroso. Mas por que o Judiciário é taxado de moroso? Principalmente o Judiciário Criminal. Porque não se investe em recuperação dentro do presídio. E às vezes um único apenado tem 3, 4, 5 processos. Se nós não investimos na recuperação desses apenados, nós teremos uma coisa então chamada superlotação dos estabelecimentos penais. Recuperar por meio do Estado e recuperar por meio da participação da sociedade privada. Corroborando um pouquinho o que o doutor César está falando, no que eu concordo no que ele disse, eu acrescentaria mais o seguinte, um professor, um dia eu ouvi esse palestrante falando que ele olhou para a gente numa palestra e disse, ele era então o dirigente do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, e ele disse, meus caros, a minha geração investiu, e ele era um membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, salvo engano, minha geração investiu muito no direito penal. Nós acreditávamos que o direito penal, bem aplicado, ele
dar uma resposta ao crescimento da violência. E hoje eu não tenho mais essa segurança. Eu acho que a minha geração falhou. E a geração de vocês vai ter que encontrar uma alternativa. O que eu quero dizer com isso? É que, corroborando com tudo isso que o doutor César falou, é preciso então que haja um critério muito rigoroso de escolha de quem merece ir para um estabelecimento prisional. E, particularmente, aí também suspeita, por ser defensora pública, né, por estar de um outro lado, nós nos deparamos com situações que definitivamente o mal maior que se faz é colocar aquela pessoa dentro de um estabelecimento prisional. Então, os presídios estão superlotados porque a prisão que devia ser a última razão tem sido a primeira razão, uma ânsia de se dar resposta, o próprio Estado, muitas vezes, a esse clamor público de segurança. Então, a polícia prende mais, na minha opinião, a polícia prende mais, a polícia prende muito e sem qualidade. E essas pessoas, muitas vezes, são são julgadas por um crime que poderia a ele ser aplicado uma alternativa à prisão. Muitas vezes são presos provisórios, primários, que poderiam responder o processo em liberdade ou estar submetido... Isso aí é que morre o perigo. Porque quando eles entram nas cadeias, automaticamente eles tomam conhecimento daqueles aqueles bandidos, né, de alta periculosidade, se torna-se quase que uma faculdade para eles. E o pior é isso, faculdade é que do crime, não é isso? Muitas pessoas que entram lá dentro, eles são cooptados pelo crime, pelas lideranças criminosas dentro das unidades prisionais. Então, aquela pessoa que poderia estar respondendo um processo de roubo, de furto, que seja, um primário ainda, poderia estar a ele, sim, aplicado em massa uma alternativa, uma medida cautelar diversa da prisão, que já existe e que o Estado brasileiro, como um todo, pouco utilizam dessas ferramentas das alternativas à prisão, no momento da prisão cautelar, em substituição à prisão cautelar, e mesmo alternativas penais. Né? Já que você falou em alternativas, que alternativas nós poderíamos pensar para resolver os problemas carcerários? O problema é gigantesco, mas eu acredito que, mais do que essa questão, o problema carcerário está inserido num contexto maior de segurança pública. Então, o sistema carcerário, ele gera uma demanda que vai refletir na segurança pública, que você sabe, né, que dentro dos presídios se pratica crimes. Nesse contexto do retorno, potencializam-se as violências, potencializam-se esse cenário de insegurança, resvalando, obviamente, na questão da segurança pública. Então, na minha modesta opinião, esse problema é gigantesco e ele tem que ser atacado, tem que ser trabalhado em vários setores, com todos os órgãos conversando profundamente, a começar pela infância, a começar pelo trato da nossa criança, o trato da nossa juventude, no âmbito de políticas públicas, sim, educação, saúde. Educação é a linha mestra de tudo, né? Educação, saúde, iniciativa privada, abraçando-se dando-se as mãos ao Estado, as universidades, as pesquisas que têm que qualificar o olhar dos governos sobre essa temática. A gente tem que, particularmente eu entendo que o próprio Poder Judiciário, o sistema de justiça, Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, a gente tem que lançar mão de outros saberes para poder impor ao presídio aqueles que realmente precisam estar lá dentro. E multiplicar fábricas e escolas. Isso não é um projeto pessoal, nosso, isso é um projeto da sociedade. E que a sociedade não se envolve com os seus próprios problemas. É muito cômodo eu criticar o governo. Está dentro de casa. É muito cômodo eu dizer, eu pago os impostos e o governo não usa. Agora eu também estou dentro de casa. Mas eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que ir para o campo, porque há uma causa que foi muito bem colocada, que é a origem da coisa. Ausência de políticas públicas,
A ausência de educação no momento certo. Assistência a essa criança que hoje é um bandido. E, ainda mais, eu queria, para encerrar o bloco, com uma comparação. Eu comparo o preso a uma árvore de bonsai. Você coloca uma semente num copo, germina com as características da árvore-mãe. No entanto, não cresce, porque o ambiente que lhe foi reservado é pequeno, é um copo. Ela fica pequena. Pronto. O homem no presídio é o que é dado a ele. O limite é aquela cadeia e ele não desenvolve. Ô, doutor Vicente, que pena, né? Que pena. Esse programa a gente podia se estender muito mais, né? Estava precisando. Sua mensagem, por favor, para todo o estado do Ceará. Meus ouvintes aqui desse belíssimo programa, eu convidaria para sair da acomodação de que não estivesse no seu apartamento vendo e aceitando a miséria com naturalidade. De cima do seu apartamento, você olha para baixo e vê catando lixo, tirando dali o alimento, selecionando de uma maneira errada, se contaminando, e eu estou no meu apartamento achando que aquilo nada significa. Vamos mobilizar, visitem a fábrica escola e replique isso aí pelo Brasil afora, que podemos até, a nossa experiência, a nossa metodologia, nós daremos a quem interessar, possa realizar um trabalho dessa natureza. Doutora Aline, sua mensagem? Minha mensagem é que vamos não deixar que o medo ingesse a nossa criatividade. Não vamos permitir que o medo nos faça desacreditar em um porvir melhor, em um porvir mais risonho. Que a gente tenha fé, acredite, trabalhe junto, de mãos dadas, para a gente construir um futuro melhor para os nossos filhos. Doutor Juiz César Projetos Belmino? como a Fábrica Escola são importantes porque são modelos de conscientização da sociedade. E o recado que eu dou ao cidadão como hoje, a iniciativa privada é esse. Aceitem essa conscientização, se autoconscientizem de que somente recuperando o apenado nós teremos uma sociedade justa e segura. Somente punindo de forma adequada e recuperando de forma adequada nós teremos uma sociedade justa. Somente punindo os nossos políticos que são corruptos, nós não teremos modelos lá em cima para os nossos delinquentes aqui embaixo. É importante investir na recuperação de nossa sociedade, mas não apenas da nossa sociedade humilde e pobre, mas também da nossa sociedade que está lá em cima, corrompendo o país, sonegando os impostos, desviando dinheiro muitas vezes que poderiam ser usados em causas sociais, lá na família, lá na escola, e assim evitar o surgimento de novos delinquentes. O grande mal da corrupção no Brasil é porque a corrupção no Brasil serve como modelo para aquele delinquente. E ele pensa, se aquele que está lá em cima pode delinquir, por que eu também não posso? Inclusive, em função da corrupção, chegam até nós os sacos de maldades. É verdade. Quer dizer, quem corrompe, quem deveria pagar a conta, não. É nós que pagamos a conta. É verdade. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado a todos pelos esclarecimentos e informações. Diretor executivo do projeto Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida, e superintendente da Fundação Educacional Deusmar Queiroz, Vicente de Paula Pereira. A defensora pública do NUDEP, Aline Lima de Paula Miranda. E o titular da terceira vara de execução penal de Fortaleza, juiz César Belmino Barbosa Evangelista Júnior. Obrigado também ao cantor e compositor Edinho Vilas Boas. Deixa teus contatos, Edinho. Obrigado você, Olavo. Meus contatos estão no meu site, edinhovilasboas.com.br. O Vilas é só um L, edinhovilasboas.com.br. Nas redes sociais, Edinho Vilas Boas. Tem um pouco da minha história, tem vídeos, tem músicas e tem meus telefones também. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, se gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe!
Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar a nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com ele, fantástico, maravilhoso, europeu, Edinho Vilas Boas. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar, no som da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar, e no estádio atletas a realizar. Caia no tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Larerererere, arerererere, larerererere, arerererere, larerererere, arerererere, larerererere, arerererere. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar, no som da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar, e no estádio atletas a realizar. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Caia num tom que não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo, pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa.